são suas expectativas em relação ao Brasil? O que você espera do país? Eu esperaria que tivesse alguma mudança no governo. Sei lá o que eu espero do país. A gente fala muito do Brasil, de governo, de melhorias, mas a gente tem que se melhorar antes de mais nada. E você faz a sua parte para o Brasil melhorar? O que você faz? Com certeza. Eu tento ser um cidadão íntegro. E o que você faz para que isso aconteça? Eu não faço nada, sinceramente, né? Olá, seja bem-vindo ao Revista FEComércio, este espaço de discussão e debates sobre o Brasil e os brasileiros. Desde o histórico mês de junho de 2013, as ruas deste país resolveram falar e se manifestar por um país melhor, um direito garantido a cada cidadão brasileiro. Mas, por outro lado, o que cada um de nós, como dever, está fazendo para ter a cidadania plena e justa? Não é novidade que sociedades civilizadas e desenvolvidas no mundo são plenas de direitos aos cidadãos. Mas, igualmente, esses mesmos cidadãos são comprometidos com os deveres de cada um com o país. Por isso, fomos às ruas para perguntar: o que você espera de seu país? E também, o que você faz para que isso aconteça? Para entender melhor a percepção entre direito e dever no Brasil, nós convidamos o antropólogo Roberto da Mata. Professor, seja bem-vindo. Obrigado, Piotr. O senhor considera que hoje dever e direito têm pesos diferentes na concepção do brasileiro, na cidadania do brasileiro, na relação dele com o país e a sociedade? Eu acho que a gente está começando a descobrir, né, sobretudo depois das manifestações, mas mesmo até antes, né, que todo direito implica num dever. E todo dever, eventualmente, se constitui num direito. Né? Não precisa ser escrito, não estou falando aqui de coisas contratuais, quando você vai ao cartório, etc. Mas acho que o mais claro, uma espécie de eu às vezes chamo para mim mesmo, um surto de igualitarismo. Né? Ou seja, é uma demanda que a sociedade quer em relação a uma coisa que me parece muito óbvia, que são os deveres, por exemplo, do Estado para com a sociedade que sustenta esse Estado. E ninguém aguenta mais pegar jornal para ver salário de servente de cafezinho na Câmara que ganha mais do que eu, que sou professor há 60 anos. Né? Mas então há uma espécie de uma descoberta, né, de que a gente pode atuar de maneira mais profunda, de maneira mais eficaz, de maneira mais clara, mais visível, mais bombástica, que é se reunindo, né? Você tem a internet e tal, e, obviamente, é uma maneira de você colocar lá o cartazinho que outro dia li, né? Vendo fotografia, assim, estamos mudando o Brasil, não se assustem, que realmente é uma mudança. Não é? Você pedir direitos ao Estado e eventualmente recebê-los ou não é uma coisa, uma outra é você começar a cobrar também deveres do Estado. Se você está cobrando do Estado, você está implicitamente cobrando também da sociedade. E já faz um bocado, né? A sociedade faz um bocado porque a gente paga imposto que não acaba mais, né? Quando as manifestações ocorreram, a principal pergunta que se tinha é se aquilo iria resultar numa mudança conceitual da sociedade brasileira, da relação dela com o Estado do cidadão que paga imposto e daquele brasileiro que está na condição de governante para com os demais. Mas eu tinha uma percepção que ir à rua se manifestar no coletivo era mais fácil do que mudar a forma como cada um fazia no dia a dia. Então o que as pessoas mudaram para mudar o país? Elas pararam de parar o carro em fila dupla, de jogar lixo no chão, de subornar o guarda porque não quer pagar uma multa, ou de inventar uma história para poder entrar com recurso de multa. Ou seja, não dá para reclamar ou reivindicar do Estado se você no seu dia a dia não faz isso. As pessoas mudaram a sua forma de viverem em comunidade? É uma pergunta que levaria a uma pesquisa extremamente interessante, a uma investigação extremamente interessante. Se não é, essa percepção, que é uma percepção a partir de um evento, que é um evento muito forte, onde as pessoas também estão, que têm vida própria, ou se realmente
essa questão de cada um procurar fazer aquilo que deve desempenhar o seu papel público, né? Ou os papéis que levam essa pessoa ao mundo público, desempenhar esses papéis com esforço, com galhardia, com honra, né? Com dignidade, se isso está acontecendo, né? É uma pergunta interessante e que, em geral, certamente pega as pessoas desprevenidas, né? Porque quando se personaliza, o que é que você está fazendo, isso, em geral, as pessoas ficam meio desarmadas, né? Porque dá um certo protagonismo, dá até um certo charme e reclamar contra o Estado, que tem suas culpas, e são várias, inclusive. Não é difícil chegar a essa conclusão na relação brasileira. Mas não se faz uma mudança se não se mudar o indivíduo. Acho que isso é muito pródigo na ciência social, não é? Sem dúvida. E aí a pergunta é: o que é que você mudou? Não, eu diria que no caso brasileiro, né, vamos deixar esse negócio do indivíduo com a sociedade, deixa de lado. A gente pode voltar a isso depois. Mas eu diria que no caso brasileiro, né, absolutamente, muito importante que você faça um inventário dos papéis sociais que você desempenha, porque nós atuamos no mundo, é o que eu chamo em aula, em conferência, é o axioma do Shakespeare, que na peça de teatro dele ele diz: o mundo é um palco, nós todos somos atores nesse palco, aliás, nós estamos num palco, isso. Nós somos atores e nós temos o nosso momento de entrada e o nosso momento de saída. Aí eu acrescento, eu como sociólogo acrescento, e mais, nós não fizemos a peça. Você não inventou o Brasil, nem eu. Nós nascemos no Brasil. E nós não escolhemos entrar na família que você entrou e na família que eu entrei. Por isso, os mais velhos e os que têm mais responsabilidade, sobretudo aqueles que trabalham com opinião pública, como é o seu caso, que é um profissional da opinião pública, até certo ponto, eu também sou um profissional da opinião pública, eu sou um professor universitário, eu também sou um homem público, nós temos uma imensa responsabilidade. Mas é difícil, numa sociedade que nunca se pensou através das responsabilidades individuais, que é a sua pergunta, é muito difícil para nós, que é uma sociedade que sofre do que eu chamo de estado-mania, estado-latria, estado-patia, que aliás é um mal latino-americano, porque nós não queremos mudar, nós recusamos a discussão da mudança na sociedade, então nós queremos um Estado que mude para nós aquilo que é desagradável mudar. Aí quando você vê uma pessoa jogando lixo no chão, você não reclama com ele ou ela que jogou o lixo, você reclama da falta do guarda, que deveria estar ali naquele momento para prender essa pessoa. É verdade. Não é? Eu estou esperando que alguém vá corrigir e não esperar que a pessoa não jogue o lixo. A nossa reclamação é essa. Devia ter uma lei que impedisse. Não, existe uma lei contra cigarro. Por exemplo, celular em teatro e cinema. Até os atores, antes de começar as suas peças, falam, mas aparece o celular. Aí o que você faz? Quer dizer, como é a única maneira de você internalizar nas pessoas, quer dizer, colocar dentro das pessoas essas regras que levariam a uma sociedade mais igualitária e mais consciente dos seus deveres, é justamente mostrando para as pessoas que elas desempenham papéis sociais. Elas têm um aspecto, quer elas queiram ou não, elas são importantes porque elas frequentam e constroem espaços que são espaços públicos. E, portanto, elas são também parte de uma moralidade, que é a moralidade coletiva, né? Porque construir um espaço público é contribuir para a moralidade de um lugar, moralidade nesse sentido sociológico, né? É contribuir para o bem-estar de todo mundo que frequenta aquele espaço público, né? E tem vários exemplos aqui que a gente pode dar. Aliás, professor, os depoimentos que nós vimos logo na abertura do programa fazem parte de uma reportagem maior sobre o que se espera e o que se faz pelo Brasil. Nós ouvimos a opinião das pessoas em diferentes lugares de São Paulo e de alguns comerciantes também. Nós vamos acompanhar a íntegra dessa reportagem. Quais são suas expectativas em relação ao Brasil? O que você espera do país? Muita coisa precisaria ser redefinida a partir de novas ideias, assim. A gente sempre espera mais do que pode se fazer, né? Mas eu acho que a questão da justiça, se fosse um pouquinho mais justo, acho que já seria muito melhor. Tem menos corrupção para a gente poder podendo abrir o próprio negócio, menos burocracia mesmo. Eu acho que tem que ter um incentivo, né? Isso que falta pra gente.
Como empresária e de pequena empresa, eu acho que o ponto principal é uma mudança na legislação tributária. Muitas vezes eu percebo que a gente deixa de crescer, de evoluir por conta disso. Eu espero um futuro que valorize mais a criatividade do brasileiro. Eu acho que o Brasil tem esse potencial da economia criativa que é muito forte. Eu acho que o jeitinho brasileiro fez com que a gente se aprendesse a se virar de várias formas, né? Então o brasileiro é muito criativo, mas infelizmente a legislação brasileira, por exemplo, ela ainda não contempla toda essa criatividade, que para mim é uma das grandes riquezas do Brasil. Espero tanta coisa. Espero educação, espero segurança, espero coisas melhores para o nosso povo. Tenho muita vergonha, a verdade é essa, tenho muita vergonha de tudo que está aqui. E eu esperava que tivesse mais justiça, que tivesse mais segurança, que tivesse mais saúde, mas principalmente educação, que é a base de tudo. Eu acho que a gente termina cobrando muita coisa e não faz a nossa parte, né? Melhoria no ramo de saúde, né, empregabilidade e educação também, que é muito fundamental. O que você faz para que tudo isso aconteça? Eu não faço nada, sinceramente, né? Desde o ano passado eu comecei a estudar empreendedorismo juvenil, numa expectativa que a gente chama de que os jovens não sejam só procuradores de emprego, mas eles virem criadores de emprego. Hoje no Brasil, apesar do desemprego estar caindo, o desemprego entre os jovens aumentou. É o único público onde o desemprego aumentou, que é o que a gente chama dos nem-nem, que não estão nem trabalhando e nem estudando. E isso por uma falta de perspectiva do jovem, né? Ele não se enxergar mais nessa lógica do mercado de trabalho, talvez. Jeitinho brasileiro, né? Eu tento evitar e tentar educar as pessoas ao meu redor também. Eu, particularmente, não participo de nada. E você faz a sua parte para o Brasil melhorar? O que você faz? Eu larguei a minha vida administrativa. Junto com a amiga eu fundei uma ONG chamada Pensamentos Filmados, que a gente fala exatamente disso. A gente compartilha conhecimento, informação e esclarecimento fora da caixa. Bem, eu trabalho no Inmetro numa área chamada de acreditação de organismos de certificação da qualidade. Então esse trabalho contribui para que as empresas possam ter um melhor desempenho, melhor competitividade, né? Se elas aderirem a essas normas, são normas, não são obrigatórias nem sempre. A gente faz uma parte que é pequena, mas que para a gente é muito significativa, né? Que é em relação à refeição do funcionário. Nós obedecemos às regras de um sindicato e por essas regras nós não somos obrigados a fornecer refeição. Mas para a gente isso é muito importante, porque as pessoas vêm de longe, têm que trabalhar bem alimentadas. Eu faço a minha parte, eu tento ser justa comigo e com os outros e é isso. Eu tento ser um cidadão íntegro, tento ser um cidadão, é muito difícil. Porque a corrupção está em todos os lugares. Para você sustentar aqui, para você fazer a coisa certa, você tem que dançar nos 30. Mas eu tento fazer a coisa certa, tento ser correto com os meus funcionários, com os meus fornecedores, com os meus clientes. Eu tento ser o mais correto possível. Professor, lhe surpreende alguma das respostas ali entre o que espera e o que faz para o Brasil acontecer? Fiquei mais surpreso com aqueles que fizeram exatamente o que eu respondi, que se ligaram nos seus papéis públicos. Falou que eu trabalho, no meu trabalho. 3 ou 4 falaram, né? Tem a ver com o meu trabalho, tem a ver com essa ponte que nos liga da casa para a rua. Porque, muito pouca, né, a surpresa, as pessoas tiveram que trabalhar, não é, a questão da mudança, porque a gente, obviamente, que está por trás das perguntas é que nós vivemos num país que provavelmente, se você fizer um inquérito maior e talvez mais profundo, não é, a gente não acredita que a gente muda muito. A gente acha que o Brasil continua sendo um Brasil velho, que tem muita coisa que não muda nunca. Não é? E muita gente falou em mudar através da lei. Melhorar a burocracia. Isso. Então, a percepção da lei é que a lei é um obstáculo. Então, óbvio que isso tem que mudar. Quem é que pode mudar isso? Primeiro, politizando o problema, discutindo o problema. Todas as mudanças que ocorrem no espaço humano, que é um espaço bastante complexo, tem que começar a problematizar esse espaço. Né? É você admitir a mudança. Né? Isso eu aprendi desde não em criança, aprendi mais velho. Né? O cara admitir, não, eu sou um alcoólatra. É o primeiro passo para ele deixar de ser alcoólatra. Eu quero mudança. Eu acredito que o Brasil não muda.
Aí eu vou dizer para você, não. Se você acreditar que o Brasil não muda, você está fazendo uma mudança terrível, no sentido do Brasil não mudar. As pessoas falando, eu não estou fazendo nada. Você está fazendo muito. Você não está fazendo nada. Entendeu? Não tem como escapar do sentido dessa pergunta. Deixa eu pegar só um aspecto para a gente encerrar essa participação sua, professor. Brasileiros têm problema em fazer meia-culpa, seja o presidente da República, o governador, o deputado federal, o senador, o prefeito, o vereador, ou o brasileiro, o eleitor que está desse lado, perceber, eu errei e vou corrigir. Há um problema de se perceber errado para se corrigir, porque é grandioso. Notar-se errado e corrigir é uma evolução da espécie humana, né? Agora, notar o erro e não corrigir porque não quer admitir determinada fraqueza que temos naturalmente por ser humanos, por que há problema com meia-culpa no Brasil? É porque a culpa, nós somos o país da vergonha, nós somos da culpa, somos os antropólogos, né? Discutiram isso tem 50 anos, né? Teve um cara que escreveu um livro sobre a poesia de Homero, da Grécia, em que ele usa a noção de culpa e de vergonha. Nós somos um país muito mais da vergonha do que da culpa. Então, um antropólogo, 2 ou 3 antropólogos americanos, eles fizeram uma comparação, uma correlação. Sociedades de culpa são sociedades mais igualitárias e onde o individualismo é maior. Eu tenho mais consciência da minha autonomia individual. Logo, quando eu erro, mesmo que ninguém saiba, eu confesso, que é o que acontece no velho calvinismo, né, que colonizou parte da Europa e construiu parte da ideologia americana. Né? Da Europa e dos Estados Unidos desenvolvidos. Da cultura americana. Né? Nós somos católicos, né? Então nós temos vergonha e confessamos para um padre que segura a nossa confissão, porque ele não pode contar para ninguém. Claro que você pode também se abrir, mas a gente fala para o melhor amigo. A gente tem vergonha. Então, se pegarem você, aí você se vira provavelmente mentindo, como nós estamos fartos de saber, cansados de saber. O cara de pau, né, que não admite a culpa. Porque é uma questão complexa. O político tem sido pródigo nisso, né? Para você ser um bom político, você tem que ser esse sujeito. Se você só vai pensar em considerar que você tem alguma vergonha, se você for pego, nós falamos que vergonha, né? Olha que coisa horrorosa. Essa pessoa que a gente acreditava que falava em mudar o Brasil, de ser um excelente prefeito, então um mero ladrãozinho, jogou fora a reputação do partido e tal, e a gente esquece também. E essa é uma outra discussão que tem uma profundidade imensa, né? O que é a coisa pública no Brasil? É o de ninguém, normalmente. É o de ninguém, né? É o de ninguém. Porque o que povo... é um atentado semântico, inclusive. E a ideia de povo como povo, porque o povo sendo pobre. A ideia do povo não inclui a população geral, não é todo mundo. Quando você fala do povo, você está falando das pessoas que são carentes, que têm alguma deficiência e tal, que também é uma outra coisa a ser discutida e reformulada. Porque todos nós somos o povo. Todos nós somos pessoas comuns, até as pessoas que ocupam cargos de responsabilidade, que são ricas, etc. Porque todos nós temos obrigações coletivas, que são inadiáveis e inexoráveis. Obrigações para com a nossa coletividade. E tem a ver com coisas que nós agora, no século XXI, estamos descobrindo no Brasil. Não é que você não pode ir num jogo de futebol, acabou de tomar uma garrafa de Coca-Cola e jogar a garrafa de Coca-Cola onde você acha melhor. Porque em casa você podia fazer isso, que a mamãe pegava a garrafa para você. O empregado depois, amanhã o Zé Francisco vai varrer o quintal. A senzala fazia isso. A senzala fazia. Hoje, você mesmo é que tem que fazer, né? Escrevi um artigo sobre isso outro dia na minha coluna no Estadão, recebi uma resposta arrevezadíssima, que eu tinha escrito um artigo burguês, então não estou vendo onde é que está o rótulo aí de um burguês, naturalmente, uma pessoa de direita, onde é que está uma pessoa de direita ou de esquerda? Porque você tem que fazer, vai à praia, comer um sanduíche, fez um piquenique, você pega o seu lixo, junta e leva para uma lixeira. É simples assim, como você tem a obrigação de cuidar do seu próprio bem-estar, da sua aparência. Né? Você vai dar uma aula, né? Eu faço minha barba. Eu ponho uma camisa limpa, porque é o respeito que eu estou mostrando para mim mesmo e para a relação que eu tenho com os meus alunos e com a instituição na qual eu trabalho. Então, esse tipo de consciência, eu acho que é que está começando a surgir de uma maneira muito
assim, elétrica, de uma maneira muito epidêmica no Brasil, não é uma palavra certa. Até intensa, contagiante, né? Intensa, e é um contágio. Não é por isso que eu falei um surto de individualismo, né, que está ocorrendo em várias áreas. Então, as pessoas estão se sentindo mais incomodadas com a falta de transporte público. Um surto de igualitarismo. De igualitarismo. Sim. Né? Porque, no fundo, o nosso problema é muito mais o problema da igualdade do que da desigualdade. Né? As situações que mais nos constrangem não são as situações onde você sabe quem é o superior e quem é o inferior. As situações mais constrangedoras é quando você está num avião ou num carro onde todos são iguais e todos têm que obedecer. Aí é que a gente fica nervoso. A igualdade constrange a sociedade A brasileira. igualdade constrange. Nós ficamos, o cidadão brasileiro, normal, homem ou mulher, cidadão ou cidadã, ficam muito mais ansiosos e muito mais nervosos e muito mais prontos a argumentar, a espernear em situações de igualitarismo, esperando, por exemplo, na fila do restaurante. Porra, esperar meia hora? Eu sou fulano de tal, eu sou professor, não vou ficar... Você acha que eu vou ficar esperando? Se o que é comer no meu restaurante é bom, a casa está cheia. O senhor entrou na fila, tem que ter uma fila. A fila ainda é um problema para nós. Um aluno meu fez uma tese de mestrado, que eu quero ver se faço um ensaio junto com ele, estou sem tempo, mas sobre a fila que é importante, porque a fila é a unidade mínima da democracia. A unidade mínima, né? A estrutura elementar, para usar uma expressão levi-straussiana, no grande antropólogo francês, é a estrutura elementar da democracia, a fila. Quem primeiro chega, primeiro é atendido e servido. Quem chega por último, fica por último. Essa regra, não preciso nem dizer, né? Nós sabemos que não é cumprida no Brasil, porque os caras mais importantes são exatamente aqueles que chegam por último. Professor Roberto da Mata, muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado. Esta foi a segunda edição da revista FEComércio. Se você quiser acompanhar outros debates e notícias, acesse os canais da FEComércio na internet. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima.